Então tá bom. Boa noite. Eu coloquei a gravar aqui. Peço desculpa hoje para começar às 20 horas, porque nós tínhamos a aula inaugural da nossa especialização, daí eu estive lá me apresentando lá e conversando com... Então eu tive que pedir para que começasse um pouquinho mais tarde aqui hoje. O link esse link sempre, eu já montei lá no início, então por isso que aparecia às 19h30, ele vai aparecer sempre esse link até o fim do ano, vai ser o mesmo, então por isso, tá? Vou colocar aqui no chat aqui o link para que vocês preencham um pouquinho aqui já a presença de vocês. Apanhando com o mouse aqui, só um pouquinho. Tá? O link aqui para que vocês cliquem no link lá, coloquem a presença, porque daí vai colocando lá. Presença, depois eu olho. Então é só uma vez, não precisam preencher no início nem no final depois. Tá? Então, na última aula nós trabalhamos, e vamos continuar hoje trabalhando com a parte vetorial, a parte geométrica de vetores. Né? Na próxima aula eu vou começar a parte algébrica, que é a parte de números, né? Para trabalhar com... Então, vou continuar a parte geométrica, que é parte de desenho, praticamente, do vetores, né? Então, só vou abrir aqui aqui. O material ainda é o mesmo, aquele que tinha sido postado lá para vocês. Ah, não compartilhei ainda, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou achar onde é que é compartilhar. Apresentar. Tá um link ali da presença, a Andréia botou presente ali, mas coloquem no link lá, preencham o link, tá, André? Deixa eu... Tá. Estão enxergando aqui o material, vetores, que é o material que nós já tínhamos trabalhado aquele dia? Sim, professor. Então tá. Nós paramos exatamente nos exercícios que tinha lá, que tinha as respostas, foi onde eu parei. Para eu chegar nele aqui, eu não passei já aqui, vou olhar aqui. Acho que foi aqui que nós tínhamos... Viemos até aqui, né? E então ele pede para fazer a soma de AD mais AB, nesse caso aqui. Vou tentar fazer aqui e depois mostrar no GeoGebra para vocês. Então, AD é esse vetor aqui. Esse vetor aqui. Mais o vetor AB, que é esse vetor aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. E é uma sequência dele, esse mais esse mais esse. Eu vou colocando um na ponta do outro. Onde termina um vetor, estou falando geometricamente. O resultado desse AD mais AB é esse vetor aqui, ó. O início do vetor inicial e final dessa soma que tem. Que, na verdade, né, é o vetor AC. Né? Bom, tem aqui esse é a soma de AD mais AB, então gera esse vetor AC. AB, não, BA. BA é exatamente esse aqui. Daqui para cá, então vou apagar de novo, vou apagar tudo aqui. O BA seria esse vetor aqui, ó, da distância de B até A, mais o DA. O DA seria esse aqui, ó. Então, eu coloco, na verdade, aqui, né? E que é a sequência dele, né? Que é a versão desse para cá.
que geraria esse vetor aqui, ó, daqui até aqui, que é o mesmo vetor, né, daqui até aqui. Ó. Por quê? Porque eles são paralelos, têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu diria que o resultado desse aqui é CA. Como é o vetor, então, CA. Então, vou apagar aqui. Ó. Procurem... Qual é o resultado do primeiro mesmo? Me confundi aí no primeiro. Só um pouquinho. Eu vou aqui, ó. Procure entrar com o institucional para não acontecer isso, tá? Para ter que estar pedindo permissão. Eu sei que vocês estão começando, mas tem toda uma vida ainda aí. Tá, já volto lá. Vamos lá. O resultado foi AC, né? Aqui, ó. Solução estão aqui embaixo, tá, Pablo? Todos eles têm solução aqui. O resultado está aqui, ó. Professor, por acaso o senhor está usando a regra do triângulo? Que eu vi que existe duas regras, né? Quando ele é em forma de geométrica. Sim, nesse caso aqui é a regra do... Boa pergunta agora. Regra do triângulo. Professor, eu não entendi a letra A. Por favor, vai ter que me explicar de novo. Eu entendi o resultado, mas não entendi o desenho que o senhor fez. Certo. Professora, eu também não entendi. Tá. Eu tenho o vetor AD. Então, esse aqui é o vetor AD, certo? Mais o vetor AB. O vetor AB é esse aqui, certo? É esse aqui, ó. Daqui de A até B. Só que, como eu tenho uma soma de vetores, eu coloco no final desse AD aqui. Então, eu coloco aqui. E o resultado, eu vou apagar aqui. O resultado do vetor é o início do AD e o final do outro. Então, vai dar aqui, ó. Mas por que é colocado lá em cima? Porque eles Porque são paralelos. É soma de vetores. É como se tu estivesse ligando um vetor ao outro. Tu entende que esse vetor aqui ele é igual a esse vetor que está aqui embaixo? Tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo? Lembra? Olá, professor. Tá, então o que o senhor está dizendo é que tem que ser a partir da continuação daquela flechinha, é isso? Isso, exatamente. Tá. A soma de vetor é como se tu estivesse somando forças. Pega uma força, por exemplo, pensa num barco no mar. Ele tá indo para um lado aqui, ó. O motor está levando para esse lado, que seria a força AD, e tem uma força lateral do vento, né? DC. Então, se não tivesse essa força do vento empurrando para a direita, esse barco estaria indo direto para a direção do D. Mas como existe essa somatória de forças, gera esse outro vetor aqui. Entende o que eu estou falando, né? Sim. Então, daí o senhor estaria usando a fórmula do triângulo, né? E daí tem a outra forma que é do paralelogramo, acho que é, né? Exatamente. Mas aqui tu pode até entender o paralelograma nesse sentido aqui. Aqui é do triângulo, mas se tu pensar no paralelograma, a mesma coisa, né? Pensa na regra do paralelograma como o AB aqui, ó. Se eu gerar o paralelograma, vou mudar de cor aqui, ó, para que tu entenda. Ó, eu vou gerar aqui o vetor, esse paralelograma desses dois, ó. Aqui é a regra do paralelograma. Né? A soma do vetor é exatamente essa diagonal que compreende esses dois vetores aqui. Essa é a regra do paralelograma. E a do complementar é o do triângulo, como tu falaste. Professora, o que me confundiu é que ali está escrito AD mais AB. E aí o senhor fez aquela flechinha para cima, e aí no lugar de ligar o A e o B, o senhor ligou o D e o C. Não, na verdade eu liguei o AD, desculpe. Tá, vamos deletar novamente. Então aqui, eu tenho o vetor AD, certo?
A primeira parte, assim, ela fez certo, professor, do AD, mas do A a B, assim, ela botou a flechinha lá pro C que tá ali em cima. Exatamente. Como eu tenho a soma do vetor AB, eu posso, então, vamos usar o paralelograma, tá? Tá aqui. Esse é o AB, certo? Se eu criar um paralelograma aqui, ó, que é o método do paralelograma, deixa eu tentar ligar aqui, ó. Eu vou gerar o vetor solução, Ah, vai ser esse. entendi. Esse é o vetor que dá a soma dos dois vetores. Se eu usar, esse é o método do paralelograma. Tá? São os pontos onde cortam, hein, professor, onde tem essa diagonal, que se Isso, liga. exatamente isso. Exatamente isso. Tá. Agora, se eu usar o método do triângulo, ou triangular, deixa eu apagar isso aqui. Onde eu tenho, vocês entendem que todos os vetores que tiver aqui, ó, vamos dizer, AB, tem aqui outro vetor aqui, outro, ó, teria que ser da mesma, né, paralela aqui. Então, ó, tem infinitos vetores que têm essa mesma, são equipolentes. Lembra desse termo da aula passada? Inclusive esse aqui. Por isso que eu liguei o AB lá naquele ponto lá. Porque esse ponto, pela regra do paralelograma, eles são equipolentes. Entende que esse vetor AB, ele é equipolente ao vetor DC? Tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo? Então, quando eu tenho esse vetor AD mais esse vetor AB, eu vou ter o resultado aqui, pela regra do triângulo, o mesmo resultado que eu teria usando o paralelograma. São dois métodos de resolução. Tranquilo? Sim? Só me dá um sim que eu... Professor, eu vou ser bem sincera, eu não entendi. Eu acho que fica mais fácil, professor, se o senhor explicar só nesse outro de paralelograma, parece que dá para entender melhor. No caso, esse aqui de triângulo, ele é mais simplificado, né? De paralelograma, quem sabe fica mais fácil o senhor explicar. Sim, concordo com a Inga, professor. O paralelograma, ele mostrou exatamente por que ficou A e C aí. Eu entendi mais o paralelograma do que o triângulo mesmo. Beleza, vamos lá. Então, eu tenho esse... Vou para a letra B. Tenho questão do BA, que na verdade é esse vetor aqui, mais o vetor DA, que é esse vetor aqui. Só que quando eu quero soma de vetores, né, o paralelograma aqui, nesse caso aqui, ó, ele vai puxar, né, vou passar para esse lado aqui, ó, né, e vou colocar aqui o paralelograma, aqui o paralelograma, vou apagar isso aqui. Ó, eu vou ter exatamente esse vetor aqui, ó. Ele é equipolente a esse aqui, ó. O que é vetor equipolente? É vetor que tem a mesma direção, né? Mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, se é na posição lá que eu queira usar, esse aqui vai ser o CA. Então, esse vetor aqui vai ser o CA. Então, né?
que é equivalente àquele vetor que está aqui embaixo. Agora, AC, vou mudar a decor aqui para tentar mudar. Eu tenho AC, eu tenho AC, vou apagar aqui, senão vai ficar. Eu tenho o vetor AC. Um AC é esse vetor aqui, ó. E tenho menos o vetor BC. O vetor BC seria esse aqui, ó. Seria esse aqui, ó. Eu não vou colocar ele aqui, porque, na verdade, ele é menos BC. Menos BC. Se era BC, o sentido era para lá, menos BC é para o sentido para cá. Então, nesse caso aqui, eu volto para o triângulo, né? Estou tentando insistir no triângulo. Então, vamos lá. O BC. Não, eu vou usar o paralelogramo. Desculpa, eu já ia voltar no triângulo de novo. BC é esse vetor aqui, só que como tem que ser soma, né, menos esse vetor, então ele vai, o BC, né, menos o BC, então menos pega o contrário dele. Vou trocar de sinal ele. Então, onde seria para cá. E aí o resultado vai ser do início desse aqui até aqui. Ou se eu gerar o paralelograma aqui, ó, como vocês insistem que seja melhor, tranquilo, ó, ele vai gerar um paralelograma aqui, ó, né, e vai ligar exatamente esse centro daqui até aqui. Então, o resultado vai dar esse valor aqui, ó, do paralelograma. Então, do início do vetor até esse final. Seria tipo um espelho do de cima ali, digamos assim, ou não tem nada a ver? Esse que o senhor desenhou embaixo aí. Isso. Exatamente isso. Ah, tá, entendi. Então, quando, professor, do AC, quando é uma subtração, eu tiro o que falta para complementar o triângulo. Eu não sei se é essa lógica. Tipo assim, do AC menos o BC, sobrou AB, correto? Do AC menos o BC, sobra AB. É isso? Isso. Tá, resposta correta seria AB. Mas isso em função do quê? Em função de que é o que complementa o meu triângulo? É isso ou não? Eu não estou conseguindo achar o raciocínio disso daí. Eu não consegui entender até agora essa matéria, essa forma de resolução. Tá. Eu vou tentar insistir no triângulo, que eu acho mais fácil. Não? O paralelo, ele também funciona no paralelogramo, mas o seguinte. Então, eu tenho vetor, vamos pensar assim, voltando aqui no vetor, no primeiro mesmo. Eu tenho o vetor AD, tá? Ele tem essa posição aqui, certo? Esqueçam aquele treco que está lá. Certo? Certo. É igual aquele lá. Não está lá em cima daquilo lá. Esqueçam aquilo lá. Mas ele é certo. igual. Por quê? Porque ele tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo modo. Certo? Mais o vetor AB. O vetor AB é esse aqui, ó. No desenho. Ah. Então, eu quero um equivalente a ele, mais esse vetor aqui. Certo. Tanto faz estar em cima ou estar embaixo. Tá, até aí tudo bem. No caso, é o mesmo vetor. Como eu estou somando as forças, eu vou colocando um na frente do outro na flecha. Na mesma direção, no mesmo sentido. Mesmo sentido. Eu vou adicionando os vetores. O final, a força resultante é do lado início ao final das flechas. Tá, até aí tudo bem. E nesse caso era esse aqui, ó, se vocês olharem. Tá, correto.
que gera o resultado inicial lá é do ponto A até o ponto C. O primeiro. Falando do primeiro de novo. Certo, certo. Tá, Tá? em relação ao segundo. Vamos Agora, em lá. relação ao segundo. Agora, em relação ao segundo, eu tenho o ponto BA, que é esse vetor aqui. Mas eu vou Isso. tirar de lá. É esse vetor aqui. Certo? Certo. Mais o DA, que é esse vetor aqui. Certo. E eu vou colocar lá na ponta do vetor. Tá. Que vai gerar esse vetor aqui. Por quê? Por que não pode ser o DA? Por que não pode ser de lá de cima até a flechinha? O resultado vai ser o mesmo. De lá de cima aonde tu fala? O senhor puxou do B até o A, correto? Sim, porque é BA. Isso. É o oposto, né? É o oposto. Tá, aí o senhor puxa o DA, só que o senhor coloca o D no ponto A e puxa o A lá para baixo. É isso? Não, esse vetor aqui, ó, DA, é mesmo esse vetor que eu coloquei aqui. Tá, e por que... Ah, tá, é o mesmo... Mesma entendi. direção, mesmo módulo, Mesma mesmo direção. sentido. Eu tirei de lá para que você... Aí, no caso, a soma desse vetor é o início do primeiro vetor e o final Até o do final. último, que gera Tá. esse vetor aqui, ó, se vocês forem olhar. Mas se eu quiser passar aqui, ó, se vocês quiserem aqui, ó, vai ser esse vetor aqui, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse aqui. Perfeito, perfeito. Entendi, professor. Beleza. Agora eu compreendi. Vamos para o terceiro. Vou ir para o terceiro. Eu tenho o vetor AC, tá aqui. Esse é o vetor AC. Então, ó, vou colocar ele aqui. Não está bem perfeito, mas é para ser a mesma direção, mesmo sentido, mesmo modo. Tá. Menos o vetor BC. O vetor BC seria esse aqui, certo? Certo. Só que é menos. Então, é o sentido contrário. Seria esse vetor aqui. Quando for menos, então inverte o sentido. Exatamente. Mesmo módulo, mesma direção, mas o sentido do vetor é o contrário. Então, no caso, eu sigo na mesma lógica. Eu coloco no final do outro vetor o vetor BC. Que está aqui. Correto. O resultado desse vetor é o início até o final desse vetor aqui. E nesse caso aqui, ó, é o vetor AB. Certo. É o caminho até chegar ao C. Isso. Exatamente. Então, nesse terceiro resultado aqui, eu tenho o resultado, o vetor AB. Por quê? Porque eu tinha o AC menos o BC, que vem até aqui, então o resultado é esse aqui, que é DA até B. Terceiro, né? Vamos para o quarto. E aí, professor, é sempre para completar o triângulo, então. Isso, exatamente isso. Esse é o modelo triangular, mas tu pode gerar sempre aí que ela estava falando do paralelograma. Então, sempre, segue o paralelograma, às vezes ele sai de dentro do paralelograma ali, mas eu posso gerar um paralelograma sempre também. Vou tentar fazer com paralelograma depois. Dessa forma, dá tudo para compreender agora. Não, tranquilo. Aqui, ó, o AN. O AN é esse aqui. Então, vou escrever aqui. Vou tirar de lá aqui está o AN. Mais o BC. O BC é esse aqui. Então, eu vou lá no final do BC e vou colocar ele aqui. Então, ligo ele. Na verdade, seria isso aqui. Então, ó, se eu pegar e colocar aqui na ponta o BC, não vai ser isso aqui, ó. E o resultado vai ser esse aqui. Correto. Então, o resultado da letra D vai ser AM. Sai do A e vai até o M.
né? Vou colocar um vetorzinho em cima da anotação. Enquanto ao BC, professor, deixa indo. Não, o BC está aqui. Esse aqui é equipolente a ele. Que é equipolente a esse, que é equivalente a esse. Aqui é só para a questão. Né? Esse vetor que eu coloquei do MM, ele tem o mesmo módulo, mesmo sentido, mesma direção do que o vetor BC. Então, eles são equipolentes. A mesma relação que o vetor AB, por eles serem, né, por essa figura aqui gerar um paralelograma, eu posso dizer que esses vetores aqui são paralelos, né? Então, tem a mesma direção, o mesmo sentido. Lembra de serem paralelos lá? Sim. Que define que vetores são paralelos se tiver a mesma direção. Então, eles são paralelos, têm a mesma direção. E no caso desses três, eu posso dizer que AD, poderia complementar aqui, que o vetor AD, o vetor MM e o vetor BC, né, todos eles, os três vetores aqui, ó, tanto o AD, o MM, exatamente, eles são, e aí eu vou tentar escrever aqui o equipolente, aqui, vou colocar um relógio da igualdade aqui, com igualdade com um tiozinho em cima, né, que é o símbolo de equipolente, né, vou tentar... E professor, AM é igual a NC. Isso, exatamente. Tá? Então, e nesse caso aqui, nessa resposta da letra D, é em função do A que eu não posso colocar NC como resposta? Porque o formato, o tamanho, a direção, sentido e o módulo vão ser o mesmo, concorda? Eu só não posso colocar que a resposta é o segmento NC em função do A que tem lá no início do... Exato, ele começa em A, exatamente. Assim, se tu pensar em questão de... Pensa em força. É uma força igual, tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. Mas ele te leva de um lugar a outro diferente. No caso aqui, essa força aqui do A até o M, ela tem todas as mesmas características do N ao C, mas geometricamente ele está num lugar diferente. Ele é equipolente a MC. O AM é equipolente a MC. Por quê? Porque tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo modo. Ou mesmo significado. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, o professor soma AN com BC, e eu tenho um intervalo entre N e B. Sim. Só que o que o senhor fez? O senhor, como eles são equipolentes, B e C é equivalente a NM, da mesma forma, NC é equivalente a AM. Então, por isso que eu perguntei se podia ser a resposta, ao invés de AM, se ela poderia ser NC também. Não, eu posso até afirmar que eles são equivalentes, mas a resposta é AM. Correto, ok. Tranquilo. Vou apagar, vou para a letra E. É porque se botasse aí NC ou daí acho que não daria o mesmo não, hein? Acho que não daria o mesmo resultado do que AM, não, ele tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, eles são equivalentes. Porque eu estou falando... Ali como o Newton falou, aí do quarto aí, se fosse NC, aí em vez de... esses vetores são equivalentes. Tem mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Mas o resultado da soma de AN, que é esse aqui, mais o BC, que é esse aqui, usando a fórmula do triângulo, dá esse resultado aqui, ó, que é do início da força até o final lá. E esse resultado é AM. Não tira a equipolência desse vetor aqui. Por isso que eu tirei um pouco do desenho aqui, para que vocês entendessem essa relação ali. Porque aí eu tiro o vetor, o vetor AN, o vetor
DC, né? Ele vai gerar esse vetor que está aqui, que na verdade é esse vetor aqui, que é o AN. Então, olha só. Tranquilo? Vamos para a letra E. A letra E é M, T, tá aqui. Professor, uma dúvida que eu tive agora, tipo, a ordem que a gente escreve não interfere, né? Tipo, ali a resposta era AM, mas se colocasse MA, não teria diferença. Teria? Teria? Porque Teria que seria negativa, né? deixa eu... o que falou, Pablo? Desculpe. Teria porque seria negativo. Exato. Ó, MA é esse aqui. Parte do M vai até o A. Certo? Certo. Tá. E o AM é esse aqui. Tem mesma direção, mesma intensidade, módulo, né? Tô falando. Mas o sentido é diferente. Tranquilo? Seria negativo em vez de positivo. Poderia ser menos... seria menos AM. Ou vice-versa. Tranquilo. Mas já estão entendendo o intuito da geométrica aqui. Da parte geométrica. Vamos lá. O que eu estava falando? Eu fiz MB? Não, MB está aqui. MD. Não, MD, né? Desculpa. MD mais MB. MD, que é esse aqui. Só que, no caso, eu vou colocar lá no final. Tá aqui. MD. E aí o resultado vai ser... Vou tirar daqui, tá? Deixa eu apagar tudo de novo. Eu tenho MD. Tá aqui. Então, eu vou gerar aqui um MD. Fora daquilo lá. Mais um MB. E aí eu vou colocar aqui. Um MB. O resultado vai ser... Vou tirar até a cor aqui. Vou trocar a cor. O resultado vai ser isso aqui. Certo? Uhum. Se eu colocar esse MB no final do MD aqui, ó, e vai gerar aqui um ponto, ó, o resultado vai ser esse aqui, ó. Que é MN. Que é equivalente àquele lá que eu tirei de lá. Então, por quê? Porque eu peguei o MB e coloquei lá no final. Estou somando a ele e vai gerar esse valor aqui. Então, o resultado aqui vai ser MN. Eu tô com um pouco de dúvida nessa flechinha do resultado, por que que ela não foi para cima, no caso, por que que se encontram as duas flechinhas no finalzinho ali? Elas estão indo contra uma outra. Exato, porque, na verdade, quando tu soma vetores, tu parte do início da soma de vetores e chega no final. Ó, início, vamos dizer que eu tivesse um vetor aqui, outro aqui, mais outro vetor aqui, mais outro vetor aqui, desculpe. A soma desses vetores todos vai ser do início até o fim desse aqui. Tá bem, compreendi. Então, nesse caso, estou só somando dois vetores, mas eu poderia ter uma soma de vários vetores. Então, vai se encaixando uma força em cima da outra, né? Quando termina uma, mais a outra, mais a outra, mais a outra, e o final é do início até o final. Apagarei. BM. Então, B, onde é que é o B? Está aqui, BM. Menos DC. DC é esse aqui. Mas a metade do DC. A metade aqui, como aqui o M é o ponto médio, a metade vai ser esse aqui, ó. E ainda a metade ao contrário, né? Que é o sentido contrário, que é menos. Então, é para cá. Então, vamos de novo. Vou apagar tudo e vou de novo. Então, eu tenho o vetor BM, aqui. Vou escrever aqui. BM, mesma direção, mesmo sentido, mesmo modo. E um
meio de DC. Seria esse aqui, só que é menos, né? Aqui está o DC inteiro, a metade dele, e com o sinal contrário. Então, com o sinal contrário, seria esse vetor aqui, só que com o sinal contrário. Mesma direção, mesmo sentido. Não, mesmo sentido não. Contrário. Desculpa. Então, vou colocar lá, ó. E aí, vou ligar o início da força até o final. Vai gerar isso aqui. Se vocês forem pensar isso, no caso, o menos 1 meio de DC seria esse aqui. E o resultado final vai ser esse aqui. Que é o vetor BD. BD. Exatamente isso. Tranquilo? Sim. Sim. Hein, professor? Vale. Então, é sempre o início que liga no final, né? Exatamente. Não pode confundir, ligar o início com o final. Daí dá resultado diferente. Dá diferente. Tá. Tu entende que o sentido é o contrário, né? Aham. Se tu fizer a ligação daqui para cá, vai ter o menos de Sim. Tá, beleza. que ele troca de sinal. Uhum. Entendi. Ou o vetor DB, Sim, claro. porque tu vai estar da direção do D para, no sentido do D para o B, né? Direção Aham. mesma, né? Mas o sentido, tu está saindo do D e indo para o D. Sim, tá, entendi. É o sentido ao contrário. Beleza. Obrigado. E aqui tem todos os resultados lá. Aí, vamos fazer uma observação. Então, sabe-se que dois vetores quaisquer, V1 e V2, não colineares, são sempre coplanares. Eu já tinha falado isso na aula anterior. Ou seja, tu tendo dois vetores, se vocês tiverem dois vetores quaisquer, nesse sentido aqui, ó, eu tenho um vetor para cá e outro para cá. Dentro desses dois vetores, sempre vai ter um plano. Eu posso escrever um plano dentro desses dois vetores. Então, e é isso que ele está dizendo ali. Né? Não colineares são sempre coplanares. Eles são sempre coplanares. Como A1, V1 tem a direção de V1 e A2, V2 tem a direção do V2, o que quer dizer? Se eu pegar um vetor qualquer e multiplicar por um número, ele vai continuar tendo a mesma direção que esses vetores. O que vai acontecer simplesmente? Só pode aumentar o vetor. Por exemplo, se eu tiver um vetor qualquer aqui, V1 está aqui, e multiplicar pelo um A1 igual a 2, por exemplo, o que vai acontecer com esse vetor? Ele vai dobrar o tamanho dele. Por quê? Porque eu peguei esse vetor V1 e multipliquei pelo A1 por 2. Então, ele gerou um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido, porque ele tem sinal positivo, então ele vai ter o mesmo sentido, só que dobrou o tamanho dele. E isso também serve para um outro vetor V2. Então, a direção de V2 e de V1. Então, o vetor A1, V1 mais A2, V2 sempre será um vetor representado no mesmo plano de V1 e V2, sejam quais forem. Por que isso? Porque eu posso escrever um vetor, e aí, já falando um pouco da questão matemática, eu posso trabalhar, e aí ele explica um pouco a questão do paralelograma lá. Ó, se eu somar, eu tenho o A1V1, ó, multipliquei esse vetor V1 por uma constante A1, ele gerou esse vetor aqui, e o A2V2, ele multiplicou esse vetor V2 por uma constante também. E gerou um paralelograma aqui que deu o resultado desse vetor, que é a soma disso aqui. Então, eu posso escrever aqui, e aí eu posso dizer, e aí vem uma relação lá, que por dois vetores eu posso ter uma combinação com esses dois vetores colineares que vão ter um vetor no mesmo plano. Eu posso dizer que esse vetor que gerou o resultado
A1V1 mais A2V2 aqui, ó, ele vai estar no mesmo plano que esses dois vetores. A soma de dois vetores gera um vetor que está no mesmo plano que esses dois vetores. É isso que ele quer dizer. E algebricamente é isso. E, professor, desde que ele seja multiplicado pelo mesmo número, A1 e A2 sejam iguais ou independente? Não, independente. Até vou mostrar agora para vocês aqui. Alguém tá, mais perfeito. ia falar. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, aqui eu tenho um plano, vou pegar um vetor aqui qualquer. Ó. Aqui está o ponto A0 da origem do sistema cartesiano e o ponto B, que é o final do vetor, né? 1.5 e 2, ó, 1.5 para o x e 2 para o y. É um vetor U, né, de coordenadas 1.5 e 2. Está aqui o vetor U. Certo? Certo. Tá. E eu estou gerando um vetor, outro vetor qualquer aqui, de mesma origem, né, do A até o ponto C, e gerou um vetor V, né? E eu vou somar esses dois vetores, U mais V. U mais V. Notem que gerou esse vetor de soma. Se eu pegar esse vetor aqui, ó, e gerar um outro vetor aqui, ó, e esse outro vetor aqui, ó, vocês vão ver que esses vetores B e V são iguais, ó. Olhem lá, ó. Enxergam o vetor V aqui, 13 e 1? Sim. Sim. E olha o vetor B, 13 e 1 também. Ó. Por que isso? Porque quando vocês forem fazer matematicamente ele, vocês vão ter que fazer a construção do vetor V, por exemplo, que é da distância do B até o D, pega o D menos o B. E a coordenadas 4,5 menos 1,5, né, dá 3. A distância do x aqui, ó, 4,5 menos 1,5 dá 3. E do y aqui, que é 3 até o 2, dá 1. Então, os dois têm a mesma relação. Então, esse vetor V e B são equipolentes. Por mais que eles estejam no espaço aqui, ou no plano, em lugares diferentes, mas eles têm as mesmas características. Né? E, ó, são iguais aqui, matematicamente, eles têm o mesmo número. Assim como o vetor U e o vetor W, que eu construí aqui, ó, tem o mesmo valor, ó, 1,5 e 2, 1,5 e 2. Né? E aqui ele gerou um paralelograma, o resultado do paralelograma é o mesmo desse vetor A aqui, ó, que deu 4,5 e 3, né? Que é a soma. Se fosse pensar aqui, ó, aqui o vetor U mais o vetor B deu a soma lá no final, ligando o início até o final, é a soma de vetores. Depois nós vamos trabalhar mais algebricamente. Por enquanto, eu quero que vocês entendam essa questão geometricamente, né, resolvendo como se comporta essas forças no espaço aqui, ou no plano cartesiano, e depois como vai trabalhar no espaço cartesiano. E é isso que ele está falando aqui. Então, qualquer vetor representado no plano de V1 e V2 será do tipo A1V1 mais A2V2, né, para A1 e A2 reais. Então, eu posso escrever dentro desse plano que contém esses dois vetores, qualquer um vetor V3 em função daqueles dois vetores que construíram ali. Então, vamos acrescentar a esses dois vetores um terceiro vetor, V3, que pode ocorrer as situações. Então, ele está dizendo aqui, duas coisas podem acontecer. O V3 está representado no mesmo plano, né? Nesse caso, como o vetor
A1V1 e A2V2 está no plano de V1 e V2, e sendo A3V3 também, nesse plano eu posso dizer que o vetor A1V1 mais A2V2 mais A3V3 estará representado no mesmo plano de V1 e V2. Então, está dizendo que, tendo dois vetores, eu posso construir infinitos vetores nesse plano, que estejam em combinação linear com eles. Por que isso? E depois, eu já estou antecipando essas coisas para que vocês entendam, depois eu vou falar. Porque quando Descartes trabalhou, primeiramente ele trabalhou com o plano x e y, ó, eu tenho esse vetor aqui, ó, deixa eu tirar esse aqui, que não é aqui, deixa eu tirar esse aqui também. Na verdade, é esse vetor unitário. Esse vetor aqui, ó, que forma a base do plano cartesiano, o vetor I e o vetor, nesse caso aqui, o vetor C e o vetor D, né, eles formam a base do plano cartesiano. E eu posso escrever qualquer vetor em combinação linear com o vetor C e D, nesse caso aqui, que é o I e o J. O I é o versor, lembra que eu falei com vocês sobre o versor, que é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido que um vetor, só que o módulo unitário. O I é o versor do eixo das abscissas, que é o eixo de x, e o J é o versor do eixo das ordenadas, que é o eixo do y. Então, eu vou escrever de uma forma diferente aqui. Vou escrever que o vetor W, se tem W, ele já tem. Então, o vetor T é igual a 2D mais 3C. Ó, deixa eu deletar um pouco dessas coisas aqui. Opa. Ó, eu tenho o vetor D e C aqui, que são os versores unitários. Então, eu posso... Lembra como eu escrevi o vetor T ali? Né? Eu fiz em função desses dois vetores aqui, por eles serem vetores unitários. E é isso que se trabalha na questão quando eu estou no R2. Esse vetor I e J aqui, ó, eles podem montar qualquer vetor dentro desse plano cartesiano, né? Porque eles são os versores desse eixo das abscissas e do eixo das ordenadas. E eu tenho como relação eles. Eu posso escrever um outro vetor, o vetor W, que é 5 vezes o vetor C mais, vetor C 5 vezes, né, mais, né, sei lá, 4 vezes o vetor D. Então, 4 vezes o vetor D. Então, tá aqui. Então, o resultado é um vetor W, que tem essas coordenadas. 5 vezes, o x é 5, porque era 5 vezes esse vetor, tá aqui, e o y era 4. Então, 5 vezes o x, 4 vezes o y, né, tá aqui, esse vetor W. Eu estou antecipando um pouco a questão algébrica, mas para que logo nós... Então, é isso que ele está falando aqui. Então, ele vai estar, esse vetor, voltando aqui para o que nós estávamos falando. O vetor V, então, o V3 estaria no mesmo plano, né? E o vetor V não está representado no mesmo plano, então, nesse caso, a soma dos vetores A1, V1 e A2, V2 está no plano V1 e V2 com o vetor A3, V3, isto é, ele será um vetor do espaço. Então, ele não vai estar no mesmo plano, ele vai estar no espaço. É como se eu tivesse aqui montado essa minha mesa aqui e tivesse
uma flecha aqui cravada nela. Essa flecha não estaria no mesmo plano da mesa. Por quê? Porque ela tem direção diferente do plano da mesa. Então, Que era como o senhor estava resolvendo o outro exercício aquele, onde o senhor coloca o DA para fora do plano. É isso aí. Perfeito. Então, ó, ângulo de dois vetores. Aqui eu já estou entrando na questão de ângulos aqui, e não vou calcular ainda, mas só para que vocês tenham algumas coisas. O ângulo de dois vetores U e V não nulos é um ângulo θ formado pelas semirretas, né? Eu tenho que ligar eles dois, né? Aí eu estou falando em ângulos, né? O início dos dois vetores tem que estar ligados, e essa abertura aqui é o ângulo menor. Sempre tem um ângulo maior, né? Mas, geralmente, quando se fala em ângulo, eu estou falando em ângulo menor. Você sabe que aqui tem um ângulo também, desses dois vetores, que somando o ângulo interno e o ângulo externo desses dois vetores, ele vai dar 360 graus. Sempre que for falar em ângulos de vetores, é exatamente esse menor ângulo formado por eles. O máximo do ângulo que vai ter é 180 graus. Né? E se eles tiverem um vetor aqui e o outro aqui, na mesma direção, só que sentido oposto, ele vai ter aqui 180 graus e aqui 180 graus. Então, escolho qualquer uma dos dois para dar o ângulo dos dois vetores. Um ângulo, quando eles tiverem a mesma direção, ele vai ter duas posições. Se eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo é zero. Se ele tiver a mesma direção, mas sentido oposto, ele vai ter 180 graus. Então, a mesma direção, tem que ver o que sentido eles estão. E aí, deve ter mais abaixo aqui, vai falar sobre isso. Ó, se o ângulo for igual a π, né? Π é igual a 180 graus. Né? Vamos lembrar algumas coisas aqui de radianos. Quando eu estou falando em graus, eu também, na parte trigonométrica, sempre tenho que entender que tem que trabalhar com radianos, né? Tem que lembrar de algumas relações lá que se tem, né? E aí é bom que vocês já tenham olhado. 0 graus equivale a 0 radianos, né? E aí 30 graus equivale a 6. π é 180 graus, né? 180 graus dividido 180 graus dividido por 6, que é 30 graus. 45 graus é o 180 dividido por 4. Né? Depois, outro ângulo bastante usado, 60 graus, é o 180 graus... é o π, que é 180 graus dividido por 3. O 90 graus é o π sobre 2. E assim, vocês vão usando essa relação. Podem usar uma relação de 180 graus equivale a π, para pagar tudo isso aqui. Posso usar uma regra da letra: 180 graus equivale a π, né? E aí, se eu tenho graus e quero transformar para radianos, né? Vamos transformar um deles aqui. Eu tenho 30 graus, quero saber quanto que vale esse 30 graus em radianos, que vale a x. É uma regra de 3 simples, né? Multiplico invertido,
x vezes o 180 dá 180x, igual a 30 vezes π, que dá 30π. Com isso, eu tenho que x é igual a 30π dividido por 180. Simplifico os zeros, dividir os dois por 10, né, como queiram. Eu vou ter 3π sobre 18. Se eu dividir os dois por 3, isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar 6. Então, eu tenho que 30 graus equivale a π sobre 6. É uma transformação que nós já tínhamos feito, né? 180 dividido por 6 dá 30 graus. Mas se eu não lembro, tá? Tem um ângulo lá de 35 graus, que não é muito conhecido. Então, como é que eu faço? Eu coloco 35 e faço a regra de 3 e transformo em π radianos. Tantos π radianos, não sei quanto. Mas essa relação, sempre lembrar que ângulos ou se trabalha com radianos ou se trabalha em graus, né? E quando vai trabalhar com usar a questão de cálculo, né, cosseno do ângulo, né, geralmente usa-se em radianos. Depende da calculadora, tem umas já que já usam direto grau, mas isso a gente vai trabalhar depois. Eu ontem fui fazer uma conta, as calculadoras ontem me deram... desconheci algumas coisas ontem. Eu tinha que usar em radianos no cálculo 4 e dava errado, e eu usava DEG e dava certo. Daí eu não entrei em detalhe. Até vou olhar a gravação depois, ver o que eu estava fazendo errado. Mas a calculadora é bom que vocês, quem não tem uma calculadora científica, procure adquirir uma e se acostumar a trabalhar com ela. Eu digo porque nós vamos voltar presencial o ano que vem e que as provas são permitidos o uso da calculadora, a maioria das disciplinas, e que vocês têm que ter um conhecimento das suas calculadoras, né? Ter o acostumar já a usar. Porque depois a gente não vai permitir de novo usar, né, em avaliações os computadores, provavelmente. Muitos não vão retornar a ser, provavelmente, né? Mas que vocês aprendam a usar a calculadora, isso é fundamental. Então, aqui, se o θ for igual a π, o IV tem a mesma direção, só que o sentido ao contrário, foi o que eu falei antes, ó. Mesma direção, mas o sentido contrário, então tem o ângulo de 180 graus. Se o θ for igual a zero, então o IV tem a mesma direção e o mesmo sentido. Se o π for... Se o θ for igual a π sobre 2, 90 graus, o IV são ortogonais. Então, tá aqui. Tem esse símbolo de ortogonalidade aqui, ó, que é uma barrinha, significa que eles têm um ângulo de 90 graus. E aqui ele fala, aqui na questão do 90 graus, a gente pode até, depois, quando for trabalhar algebricamente, calcular o valor do módulo do vetor, eu posso dizer que aqui existe um triângulo retângulo. Aqui tem um triângulo retângulo. Então, eu posso calcular isso aqui. Isso aqui, na verdade, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, eu posso usar aqui, né, Pitágoras, para calcular essa soma do vetor U mais o vetor V. Né? O vetor V aqui, ó, U mais V. Né? E vai ser exatamente o que está aqui embaixo, aqui, ó. U mais V módulo, né, o comprimento desse vetor U mais V, o módulo dele ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos módulos dos vetores U e V, que na verdade é Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, nesse caso. Esse cateto aqui é o vetor V e esse cateto aqui é o vetor U. Né? Se fizer a projeção para cá, ó,
Esse é o vetor U. Então, fazendo a soma, né, desse V mais U, né, quando eles são ortogonais, eu posso aplicar Pitágoras, né, para calcular a soma, né, a distância desses dois vetores, a soma dos dois vetores, desculpa. Mas eles têm que ter... E aí tem algumas relações lá, quando que os vetores são nulos e... São nulos, não, são ortogonais. Tem como comprovar que eles são ortogonais. Letra D. O vetor nulo ele é considerado ortogonal a qualquer outro vetor. Tá? Um vetor nulo ele vai ser ortogonal a qualquer outro. O vetor nulo, o que, que é? O vetor com todas as coordenadas nulas. Né? 0, 0. Vai ser igual. O vetor U é ortogonal a V e M é um número real qualquer. U é ortogonal a MV. É isso que ele está dizendo. Se o U e V são ortogonais, vamos dizer assim, vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho, vou apagar isso aqui. Eu tenho um vetor na letra E. Opa, vamos pegar aqui. Eu tenho um vetor U, é isso que ele está dizendo, e ele é ortogonal a V. Então, o V está aqui. Forma um ângulo de 90 graus. Ortogonal, a ortogonalidade ou perpendicularismo, pode ser que apareça para vocês, mas vamos deixar por enquanto ortogonal. U e V são ortogonais se formam um ângulo de 90 graus. Se eu pegar esse vetor V, e é isso que ele está dizendo aqui, multiplicar por um ponto M, né, vamos dizer que ele aumente de tamanho, sei lá, o M for igual a 3 vezes o vetor V, e vai continuar sendo ortogonal. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Se U e V são ortogonais, e eu multiplicar um dos vetores por um valor qualquer, eles ainda vão continuar sendo ortogonais. Então, essa é uma das propriedades também. O ângulo formado pelos vetores U e menos V, né, e aí estou falando eu tenho o vetor V e o menos V é para cá, ele vai ser o suplemento do ângulo de U e V. O que é suplemento? E aí vem a questão de complemento e suplemento. Né? A questão de suplemento. Suplemento de um ângulo. Suplemento de um ângulo. A soma dos dois ângulos sempre vai dar 180 graus. Então, eu digo que um ângulo alfa mais beta, quaisquer, se eu tenho o beta igual a 100, o suplemento desse ângulo beta é o que falta para completar os 180. Então, eu tenho que o alfa é igual a 80. Por quê? Porque é exatamente o suplemento dele. Então, se aqui, ó, o alfa aqui tiver 80 graus, significa que esse aqui é o suplemento dele. É isso que ele está falando. É o que falta para completar os 180 graus. É esse menos... Então, π, 180 graus menos esse valor, é o valor do suplemento desse ângulo U e V. Então, é isso que ele fala aqui. O menos V, ó, tem a mesma direção, mesmo módulo, mas o sentido dele é o contrário. Então, ele dá uns exercícios propostos para vocês aqui. U menos V, representar graficamente esses vetores. Eu sugiro que vocês coloquem num papel e tentem fazer isso aqui, para que vocês, mesmo caso para esses aqui. Já tem os resultados aqui. E aí, por hoje, eu vou encerrar por hoje, para não entrar nessa parte vou deixar para outra aula, eu dou uma acelerada a mais. Desculpe, hoje está meio final aí de muita defesa de banco e coisa. Tranquilo?
Tranquilo? Não dá pra fazer só a primeira desse exercício, professor? Posso? Professor, só faz a primeira aí. Pode ser, tranquilo. Vamos lá. Quem faz uma faz todas. Tranquilo. Eu tenho o vetor U, tá aqui. Deixa eu apagar. A mesma coisa que nós estávamos fazendo antes, tá? Tem o vetor U, tá aqui. E o vetor V, que seria esse aqui. Esse aqui. Só que é menos V. Então, troca de sinal. Então, eu vou colocar ele aqui. O resultado... resultante. Então, esse é o resultado do U menos V. Vou colocar lá. Vocês viram que esse aqui tem 3 unidades e esse tem 2 unidades aqui, certo? Sim. Certo. Vamos apagar aqui, vamos tentar. Eu tenho 3 unidades aqui. Opa, vou pegar o vetor. E esse aqui eu tenho 2 unidades aqui. Tem mais que 2 unidades aqui, né? Mas está mais ou menos no mesmo sentido. Então, eu vou fazer U menos V, né? Era isso, né? U menos V. Ó. Isso. Ó. Notem que lá no final desse vetor, eu coloco esse vetor com sentido contrário. Ó. Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. Ó. Estão enxergando agora? Sim. Ó. Eu tinha o vetor U menos o vetor V. O vetor V, ele iria no final desse aqui. Deixa eu colocar aqui. Só que com o sentido contrário dele. Em vez dele ir para lá, ó, ele vem para cá. E olha o resultado aqui. O menos V deu esse resultado aqui. E aí ele tem matematicamente aqui, mas é claro, com números aqui, ele está trabalhando com números. Mas é o mesmo intuito geométrico. Né? Notem que esse vetor aqui, ele é mesma direção, mesmo módulo que esse vetor aqui, só que com sentido contrário. Para a resposta, eu posso botar só o triângulo do resultado, professor? Pode. O que vocês têm que entender o que está acontecendo. Pode ser um paralelograma, que, eu achei melhor que paralelo. Tranquilo. Mas que vocês entendam o que vocês estão fazendo aí no sentido de quando está trabalhando com menos um vetor. Na verdade, o menos do vetor, ele faz com que o sentido da força seja o contrário. Quando eu falei no início lá da abertura da porta, por exemplo, se tu for pensar que quando tu vai abrir uma porta ou fechar, tu faz a mesma força. Só que a força tem sentidos contrários. Quando tu quer abrir ela, puxar, e quando tu quer fechar, tu empurra. Então, o sentido da força entende? Pensa mecanicamente, se fosse um equipamento que é controlado, né, por um sensor, que está chegando gente, ele tem que abrir a porta para um outro sentido. A força é a mesma, só que o sentido da força é o contrário. Né? Quando chega alguém que está saindo de casa ou que está chegando em casa, ela se aproxima. Né? Então, é só nesse sentido. Tranquilo? Sim, professor. Eu deixo para vocês fazerem isso aqui. Esses 3 exercícios aqui, até a letra... Tem as respostas desse último aqui, ó. Tá aqui.
que ele fala em relação a 60 graus, aqui ele já está trabalhando com graus, e eu deixo para vocês tentarem. Na próxima aula eu corrijo isso aqui daí com vocês. Beleza? Professor, não seria melhor baixar o GeoGebra para fazer essas... Olha, é bom, cara. Eu posso até mandar apostila para vocês do GeoGebra. O GeoGebra é gratuito, vocês podem baixar. Podem até usar no celular. Eu não sei usar muito no celular. Tinha um aluno meu da matemática que ele usava direto no celular dele. Eu até comecei a usar uns dias, depois eu já... A minha geração não é do celular, a minha geração é do computador. Mas vocês fiquem à vontade. É bom aprender. O GeoGebra ajuda muito. Mas fiquem à vontade aí. O GeoGebra, o site do GeoGebra, o que vocês vão baixar, deixa eu olhar aqui. GeoGebra. Tem online, mas procurem baixar esse GeoGebra clássico aqui, ó, Classic. Ok, professor. Tá? Valeu, vou parar a gravação aqui. Assim que me mandarem a gravação, eu mando o link para vocês. Hoje tinha muitas atribuições, então... Valeu, obrigado. Eu agradeço, obrigada.